Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Olá, meu nome é Jorge Carvalho. Esse é o Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Nesse primeiro episódio, eu e Teresa Saqueta, diretora de saúde da InterSystems, conversamos com a secretária nacional de saúde digital, a doutora Ana Estela Haddad. Fique agora com a nossa conversa. Olá, pessoal. Hoje temos a presença da doutora Ana Estela Haddad, dentista, professora titular da Faculdade de Odontologia de São Paulo e secretária da CEIDIG, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, criada recentemente vinculada ao Ministério da Saúde. Temos também a presença da doutora Teresa Saqueta, diretora de saúde da InterSystems. O governo anterior trouxe à tona toda uma discussão sobre Open Health, e mais especificamente a criação da RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde. Houve um papel importante dessa centralização de dados durante a pandemia da Covid-19, através do Conect SUS Cidadão, que já atingiu mais de 40 milhões de downloads. A RNDS já teve mais de 70 milhões de registros de exames e mais de 1,3 bilhões de registros de vacinação. Como é que anda o trabalho da construção da RNDS e quais as suas fases de desenvolvimento? Então, Jorge, acho que a primeiro esclarecimento muito importante a fazer, eu agradeço a pergunta, é a diferenciação e a total separação entre uma iniciativa que foi estudada na gestão anterior, mas que nada tem a ver com a atual gestão, né? A atual gestão não se propõe a dar continuidade àquela proposta que não chegou a ser implementada, foi só, pelo que eu pude apurar, um estudo foi feito já no final da gestão, o que foi chamado de Open Health, em alusão ao Open Banking, né? Então, em primeiro lugar, eu queria fazer essa total diferenciação do sistema bancário, econômico, do sistema de saúde que a gente tem no Brasil. No nosso caso, nós estamos ampliando e dando continuidade e redirecionando a Rede Nacional de Dados em Saúde, mas na perspectiva de fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, como sistema público de acesso universal, que, claro, prevê a prestação de serviços pela saúde suplementar. O SUS tem essa característica, mas a ideia é fortalecer a gestão do processo de transformação digital e tendo a RNDS como um modelo de arquitetura de interoperabilidade, para que a gente possa efetivamente integrar os dados de saúde de diferentes fontes, diferentes níveis de atenção, para o público e privados, mas dentro de uma perspectiva de controle e gestão pelo SUS, né? Não, muito legal. No material da CEIDIG, que eu peguei aqui durante o evento que vocês fizeram, ele fala brevemente sobre os benefícios e impactos da saúde digital em 4 grandes áreas: saúde, logística, social e educacional. Você poderia, por gentileza, nos dar mais detalhes sobre essa visão da Secretaria, sobre os impactos que o digital traz para a saúde? A gente considera hoje a abrangência da saúde digital desde o processo de sistemas de informação, prontuário eletrônico, da transformação, da análise desses grandes bancos de dados pelos mecanismos de Big Data e de analítica, de inteligência artificial, até os aspectos mais aplicados ao processo de atenção à saúde, usando a telesaúde, dispositivos vestíveis, tomada de decisão baseada no aprendizado de máquina, na inteligência artificial, e como que tudo isso se organiza em um ciclo virtuoso em que você tem dados que produzem e geram informações estratégicas e que norteiam a tomada de decisão para o processo de atenção, para a vigilância em saúde, para a gestão em saúde, né? Para tudo aquilo que está no âmbito do SUS, transversalmente. E, ao mesmo tempo, como é que a gente promove um amplo processo de formação e letramento e literacia digital
desde os profissionais de saúde, gestores e o próprio usuário. Como é que a gente pensa essa jornada da transformação digital usuário centrada, pensando a jornada do usuário no sistema de saúde, e está aí o Conect SUS Cidadão para nos dar esse gancho para fazer dessa forma. No Brasil, assim, algumas fortalezas que a gente tem o SUS, a gente tem o DataSUS, que é um sistema, quando a gente vai para o exterior e mostra os números do DataSUS, as pessoas se encantam, se impressionam, né? Tudo bem, ele é muito fragmentado, tem muitos sistemas, mas a gente tendo agora essa arquitetura de interoperabilidade com a ANDS, a gente vai poder aproveitar séries históricas, aproveitar esse processo de interoperabilidade. E nós temos, por exemplo, a LGPD, que é muito importante, ainda tem muita coisa para a gente fazer sobre a LGPD, então também informar vocês que desde já uns 5 meses que a gente vinha interagindo com o Ministério da Justiça e depois com a Casa Civil, a ministra Anísia encaminhou um ofício para o ministro Flávio Dino, pleiteando que o Ministério da Saúde passasse a ter assento no Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa semana a gente recebeu da Casa Civil a notícia positiva, ficamos muito felizes de termos alcançado, porque a gente acha que é muito importante que a saúde esteja no radar e tenha uma discussão e uma condução privilegiada nos aspectos que dizem respeito à LGPD. E isso está comprovado quando a gente olha para os dados recentes de que muitos setores, estabelecimentos e a própria saúde suplementar está num processo, mas não está ainda completamente adequada à LGPD. Né? Nós ainda estamos no processo de criar essa cultura digital de proteção dos dados, né? E ainda já temos muitas situações que, de certa maneira, agridem esse processo e que estão naturalizadas. Eu vou citar o exemplo do CPF na farmácia para ter desconto, né? Então, onde é que estão indo todas essas informações, esse cruzamento de informações que a indústria farmacêutica faz sobre o uso de medicamentos e o que isso reflete na saúde de uma pessoa, com o que isso está conectado, ela vai ter um emprego, ela tem uma gestação, enfim, a gente ainda está numa opacidade muito grande, tem muita coisa para ser feita, né, no sentido de proteção de dados. Então, a gente participar da Autoridade Nacional do Conselho da ANPD foi uma questão também muito estratégica para a gente. Queria dar os parabéns por mais essa conquista, Estela. E pegando o gancho até no que você estava falando sobre dados, regulamentação, cultura, eu fiz um trabalho, fiz parte de um trabalho que foi conduzido por um subgrupo da Comissão de Saúde do IBGC. Você até chegou a conhecer superficialmente esse trabalho no evento da FGV, o Quali Hospital, que você fez parte de um painel com a Eliane Herzog. E o recorte desse trabalho foi dentro da saúde suplementar, mas a gente obteve alguns pontos bem interessantes, né? Ninguém questiona benefícios para o setor, ainda mais quando você olha para o sistema como um todo, mas ainda tem muita restrição relacionada à cultura, né? A cultura digital na saúde no Brasil. Visão de curto prazo, está todo mundo muito mais pensando em como que eu vou resolver o dia de amanhã, como que eu vou gerar mais receita, como eu vou gerar mais margem. Papel de liderança, né, educação nesse sentido. E tem um ponto que é muito interessante, que as pessoas acham que os dados são da própria instituição, não do paciente. E ninguém quer dar o primeiro passo, né? Então, fica claro aqui que se não houver uma regulamentação, se não houver alguém olhando para isso, vai ser difícil a saúde suplementar caminhar, né? Agora, a gente tem visto o que o governo federal, né, você, em particular, tem feito nessa direção. E a gente também sabe o quanto que a saúde para o SUS, né, para a saúde pública, isso tem potencial enorme, mas até trazendo o gancho também daquilo que foi por onde nasceu o termo inicial do Open Health, né, que foi com base no Open Banking, no Open Finance, e que abriram muitas portas, né, todos esses movimentos abriram muitas portas para as fintechs, muita inovação começou a surgir,
gerando facilidade, autonomia para o cidadão e começando a criar essa cultura. E hoje, na saúde, parece que a gente não está falando da mesma coisa. É o que você falou, o CPF para a farmácia é ok, ninguém está preocupado, mas as pessoas não entendem qual que é o impacto disso, né? Muitas vezes. Então, tem um papel de educação muito importante. Então, obviamente, guardadas as diferenças entre esses dois setores, que a gente sabe que são muitas, né? Aí a gente tem que fazer uma pergunta que muita gente se faz, né? Quem vai ser o Banco Central do Open Health ou da saúde digital ou do SUS digital? Eu não sei se você consegue conversar sobre isso com a gente, considerando que o papel do Banco Central prevê atuar tanto no setor público quanto no privado. Ou, no momento atual, vocês estão mais focados no privado, no SUS, vão avaliar como isso vai andar e no futuro também vai incluir o privado? Não sei se você consegue conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Obrigada pela excelente questão, Tereza, e parabéns por esse estudo que vocês fizeram, né? Eu fiquei, inclusive, com muita vontade de conhecê-lo em mais profundidade, porque pareceu muito oportuno, muito interessante, com perguntas muito, assim, alinhadas, né, com uma tendência que a gente precisa buscar. E, bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que é difícil a gente separar o público e porque o próprio está no DNA do SUS, né? Quando a gente chama de saúde suplementar, e de alguma maneira o paciente, muitas vezes, o usuário, ele é o mesmo, ele transita por um serviço e por outro, né? Então, eu acho que a principal revolução que está acontecendo, né, é o Conecte SUS Cidadão, e ele está acessível a todos, a qualquer cidadão brasileiro, né? Tem 40 milhões de usuários já que fizeram o download, e isso vale para pessoas que usam tanto o SUS quanto têm seus planos privados e usam a saúde suplementar, né? O que vai aí determinar e fazer toda a diferença é a gente estabelecer, de fato, os padrões, como a gente está procurando estabelecer, né? Usando o padrão FHIR, por exemplo, que está recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde, e fazer com que os estabelecimentos de saúde e os demais setores utilizem os mesmos padrões e que, assim, a gente possa ter esse espaço, esse data lake de interoperabilidade para que a gente possa receber, tratar e todos possam consumir essas informações, seja o cidadão ter as suas próprias informações na palma da sua mão. E o que está determinando isso hoje é mais os padrões do que o recorte público ou privado, porque se um município opta por ter seus próprios sistemas, seu próprio, entre aspas, Conecte SUS não interoperável com a RNDS, esse cidadão, o Conecte SUS nacional não vai ter valor para ele, o prontuário único nacional, que é o Conecte SUS profissional, não vai servir para ele, porque a gente precisa construir isso no âmbito nacional. Então, nesse sentido, eu acho que o SUS, no sentido amplo da gestão tripartite, é quem precisa, de fato, organizar esse processo e dar essas regras para que a RNDS venha a ser esse espaço e o Conecte SUS funcione nacionalmente, independentemente do ponto da rede, do nível de atenção ou do recorte público ou privado que esse usuário está na sua jornada pelo sistema de saúde, né? Então, a única coisa que eu, às vezes, tenho uma certa restrição é a gente não fazer uma comparação direta entre o sistema de saúde e a economia, e o sistema bancário e o mercado, pelas imensas especificidades que essas áreas guardam, né? Então, é mais nesse sentido, mas eu acredito que tenha que partir do Ministério da Saúde, de forma sempre pactuada, porque nós temos uma instância que é o Comitê Gestor de Saúde Digital. Então, a própria CEIDIG, ela trabalha numa perspectiva interativa. Nesse comitê estão presentes as demais secretarias do Ministério, a Anvisa, a ANS, entre outras, né? E a gente tem, junto com o comitê, um fórum ampliado, que a cada 6 meses
abre uma reunião ampliada para apresentar e ouvir a comunidade e ter uma participação social de forma mais abrangente. Uma agenda extensa, né? Muita coisa para acontecer. Eu queria fazer uma última pergunta aqui. Primeiro que a criação da secretaria eu vejo como um marco, né, na saúde digital no Brasil. Acho que é o pontapé de muita coisa que vai acabar surgindo através da secretaria. Como é que vocês estão imaginando o futuro do trabalho da secretaria, né? Tentando fazer um trabalho, um processo aí de talvez futurologia. Como é que você gostaria de ver a saúde digital nos próximos 5, 10 anos? O que vocês estão imaginando através do trabalho da secretaria? Olha, eu gostaria muito de ver efetivamente a interoperabilidade de sistemas concretizada, né? A gente poder ter no nível informacional, computacional e nas diferentes dimensões que o sistema tem, realmente a transformação digital efetivada, né? Desde o prontuário eletrônico, a prescrição eletrônica, o rastreamento, desde todo o processamento dos medicamentos até a entrega para o usuário, a gente ter a telesaúde fortalecida, né? Um modelo de cuidado híbrido, mas num procedimento de continuidade da linha do cuidado, de continuidade do cuidado individual ao paciente também, né? E a força de trabalho fortalecida, o sistema formador também atualizado, alinhado e antenado com todo esse processo, né? Enfim, bom, sonhar é de graça, né? Mas Legal. Vamos tentar construir. Não, fantástico. Tereza, você gostaria de fazer alguma última pergunta? Só agradecer. Já acho que a gente teve conteúdo aqui, um monte de coisa nova. Muito obrigada, Estela. Olha, muito obrigada, não só pela participação por aqui, mas por toda a sua dedicação, assim, você é uma grande realizadora. Eu tenho uma profunda admiração por você. Muito obrigada, a admiração é recíproca, você sabe que eu também admiro muito sua trajetória e de uma amizade antiga que temos. E muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade, por uma escuta tão qualificada como a que vocês trazem, né? Com perguntas realmente que nos dão a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo. E isso é fantástico e muito valioso para nós, porque às vezes a gente mergulha no trabalho, o trabalho é muito intenso, é desafiador, é difícil, e às vezes a gente peca na hora de dedicar o tempo necessário e a energia para comunicar, porque a comunicação é fundamental, porque nada disso a gente pode fazer sozinho, a gente precisa fazer juntos. E aí, para fazer juntos, a gente precisa contar quais são os planos, né? Então, muito obrigada por esse espaço tão qualificado e parabéns pelo trabalho de vocês também.